Que Deus nos abençoe, irmãs, com mais um estudo da Palavra do Senhor e que possamos a cada dia crescermos mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estudo bíblico de hoje tem como tema Eu vi Cristo em ti. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Irmãs, quão maravilhoso é saber que fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E esta tão grande obra se manifesta tanto no aspecto físico como também no espiritual. Em Gênesis 1, 27 está escrito assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis 1, 26, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Em Gênesis 5:1, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Irmãs, fomos adotadas como filhas, segundo a vontade de Deus, geradas de novo para boas obras que Ele preparou para cada uma de nós, para que o nome de Jesus Cristo pudesse ser glorificado. Como está escrito em Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Efésios 2:10, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em Salmo 104:30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Em 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãs, toda a criação divina manifesta o excelso poder de Deus de forma notória. Podemos ser vistas, contempladas pelos homens, e assim o nome do nosso Pai possa ser glorificado. Em Gênesis 1:1 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis 1:21, e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Em Gênesis 1:16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Em Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Percebemos, irmãs, que de várias formas Deus se manifesta para o homem, seja na criação, seja através da sua palavra, ou através de nós, seus filhos, onde foi dado ao homem a graça de manifestar a sua glória através de frutos espirituais, como está escrito no livro de João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Em Romanos 9:23 está escrito assim: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Irmãs, nós podemos fazer com que a glória de Deus seja manifestada para as criaturas que ainda não são filhas de Deus, e elas possam ver Cristo em nós, manifestando o fruto do seu Santo Espírito,
como está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Como está escrito no livro de 1 Coríntios, trouxemos a imagem do terreno e traremos também a imagem do celestial. E isso significa, em outras palavras, que os nossos irmãos, ou os que ainda não o são, poderão ouvir, sentir, ver Cristo em nós, suas filhas, se passarmos a refletirmos a sua imagem, seguindo as suas pisadas e produzindo frutos guiados pelo seu Santo Espírito. Todos nós, pecadores, escolhidos por Deus, cremos nele, irmãs, porque alguém pregou, mostrou e levou a sua palavra e o seu amor até os nossos corações e ouvidos, como está lá em Romanos 10:14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Em Marcos 16:15, disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em 2 Coríntios 3:18 está escrito assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Irmãs, devemos ter a plena consciência de que se não fosse o amor com que Deus nos amou, e este amor ter constrangido a muitos de nossos irmãos, talvez não tivéssemos visto Cristo neles ou ouvido falar da sua santa palavra e da sua obra expiatória que aniquilou os nossos pecados, cravando-os na cruz. Fomos compradas, irmãs, por um preço muito alto, o sangue de um cordeiro imaculado. E foi o nosso Salvador que consumou esta obra tão perfeita. Como está em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Devemos, irmãs, glorificá-los nos nossos corpos e no nosso espírito, para que outras pessoas encontrem e enxerguem o amor verdadeiro de um Pai amoroso, bondoso, benigno e misericordioso, que nos deu a salvação pela graça, mas não de graça. Como está em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Estamos vivendo hoje no Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e é o seu santo Evangelho que tem poder para livrar almas do inferno, como está no livro de Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Precisamos testemunhar da obra de Cristo, através do Evangelho da Graça, para que o nosso próximo que não conhece a Deus e nem ao seu Filho seja dada a oportunidade de crer e se arrepender segundo a vontade de Deus. Como está lá em Atos 20:24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em Romanos 10:15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Tem uma passagem, irmãs, de um hino belíssimo que diz assim: Eu vi Cristo em ti. Será que as pessoas que nos cercam veem a imagem dele em nós, irmãs? Esta é uma pergunta muito pessoal, onde a resposta será dada depois de pensarmos um pouco de como estamos usando a imagem e semelhança que Deus nos deu. Será que estamos refletindo a sua imagem espiritual? Que alegria, irmãs, será quando entrarmos lá na glória e poder agradecer àquele irmão ou irmã que nos mostrou o caminho da salvação e com imensa gratidão poder dizer, eu vi Cristo em ti.
como também através dos nossos frutos um irmão poder dizer o mesmo que viu Cristo em nós. Como será maravilhoso esse dia! Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Em 2 Tessalonicenses 1,10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Em 2 Tessalonicenses 1,12, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja